Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos, que coisa boa, mais uma manhã junto aqui com meus amados irmãos, para estarmos aprendendo com a palavra de Deus, amém, queridos? Hoje vamos entrar na nossa quinta aula, já chegaremos já na próxima, né? A metade do curso. Que bênção, irmãos, no instante passa, não é isso, queridos irmãos? E tem sido uma bênção. Eu tenho visto a participação de todos aí no grupo, colocando as mensagens, as atividades, que vocês perseverem, amém? Muitos dirão, não é preciso fazer isso, não é preciso para se batizar, não é preciso conhecer a palavra, para adorar o nosso Deus não é preciso conhecê-lo, mas eu quero dizer a você aqui, com toda certeza, quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais também nos conhecemos e sabemos a nossa posição diante do Senhor e a posição dele. Quem é o nosso Deus? Que amor maravilhoso é esse? Tudo isso está escrito na sua santa palavra que ele deixou para cada um de nós. É por isso que é muito importante, irmãos, olha só, esse projeto do curso, antes de começar a aula, eu queria dizer isso para vocês, esse projeto do curso, inicialmente é o curso Primeiros Passos, mas depois tem a escola bíblica, não é? Os devocionais, e tudo isso são ferramentas para que a gente venha buscar uma santidade. Essa santidade está na palavra de Deus. Deus diz que nos chama para sermos santos. Então ele deixou ferramentas para moldar cada um de nós, para nos afastar do pecado, para nos livrar do pecado e colocar no único caminho que é ele. Amém? Nós vamos falar muito sobre isso nesta aula. Mas antes de começar, eu queria que vocês fechassem seus olhos para a gente orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por todas as coisas. Agradecer por mais esse dia, pela rica oportunidade de estar aqui junto com meus amados irmãos, aprendendo a tua palavra. Ó Deus, tu és um Deus santo. E em tua palavra, o Senhor diz que nos chama também para sermos santos. Porque o Senhor assim é. Então, para te adorar verdadeiramente, Senhor, nós temos que buscar esta santidade. Mas sabemos também, Senhor Deus, que dentro de nós existe a carne do homem, existe o pecado, vem as tentações. Mas sabemos que o teu Espírito também mora dentro de nós e nos ajuda. E quanto mais, Senhor, nós te buscamos em oração, em leitura da tua palavra, em louvor, ó Deus, sabemos que teu Espírito nos fortalece. E nos faz, Senhor Deus, ter uma mente, ter um coração, ter um agir, um testemunho de vida semelhante ao teu. Nos ajuda, Senhor Deus, ajuda cada irmão que aqui está, Senhor Deus, assistindo esse vídeo, ó Deus, fazendo esse curso, para que cada um deles te conheçam, Senhor Deus. Para que cada um deles, Senhor Deus, a cada dia venha te buscar, venha se apaixonar por ti, Senhor Deus. Venha buscar, assim como a coça busca por águas. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém, queridos? Então hoje nossa aula, irmãos, vai falar de um tema que é um tema assim muito específico para cada um de nós, né? Esse tema começa a surgir muito em nossas vidas quando nós nascemos de novo, que é a palavra santificação. Qual o conceito dessa palavra? O que significa a santificação? Eu queria que cada um de vocês pegassem a apostila, vocês já estão com a apostila, com a palavra de Deus. Abra a apostila na página 14. Nós vamos usar a apostila hoje na página 14, 15 e 16. A página 14 é lá no final. Lembra da aula anterior que foi sobre a salvação? Inclusive vamos também falar um pouco sobre isso, né? O processo todo, o agir de Deus sobre nossa vida, que nos leva a buscarmos uma vida de santificação. Entenda bem, meu amado irmão, Deus lhe chamou, Deus me chamou. A luta todo dia vai ser contra o pecado, porque o pecado quer nos afastar de Deus. Só que Deus, através da sua graça, nos libertou do domínio do pecado. Então, nem eu nem você, que confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador, estamos mais presos ao pecado. Nós não estamos mais mortos espiritualmente. Glória a Deus por isso, amados irmãos.
O agir regenerador do Espírito Santo de Deus nos fez nascer de novo. Então hoje, eu e você, que assiste esse vídeo agora, temos a liberdade de escolher as coisas boas. Porque Deus nos libertou. E o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, nos ajudando a fazer isso. A buscar uma vida de santidade. Claro que teremos tropeços, mas o Senhor está ali para nos levantar, para nos mostrar o caminho, para nos perdoar. Então, o processo de santidade começa, irmãos, após a nossa conversão. Após a nossa regeneração, que é feita totalmente por Deus em nós. Então, antes de começar a aula de santificação, vocês abram a apostila nessa página, ó, aquela página daquela aula anterior, estão lembrados, irmãos? Que fala sobre a ordem da salvação. Eu queria, antes de começar a aula de santificação, lembrar vocês a ordem, porque isso vai fazer, vai lhe dar mais facilidade de entender a explicação dessa aula. Preste atenção, abra uma apostila nessa página aqui, tá bom? Olha só, de baixo para cima, a primeira, qual é? É a eleição. E o que é a eleição, irmãos? Está aqui de lado, ó. Antes da criação, por causa de sua soberana e boa vontade, Deus escolhe algumas pessoas para serem salvas. Então Deus começa, o Deus Pai, começa o seu plano escolhendo aquelas pessoas que serão salvas. Isso se dá o nome de eleição. E é uma eleição, escute bem isso que é importante, é uma eleição incondicional. O que é isso, irmão Fábio? Me explique, irmão Fábio, o que é eleição incondicional? Eu e você não demos ao Senhor nenhuma condição para que Ele possa nos escolher. Pode me explicar mais, irmão Fábio? Eu e você, não vai ser pelas coisas boas que nós fazemos que Ele nos escolheu. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente nem existia. A gente nem existia, porque o texto que fala sobre a eleição diz assim, ó: bendito seja o Deus Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo. Aratu não existia, João Pessoa não existia, o mar não existia, nada existia. E Deus, que sempre existiu, o Deus Pai, já tinha todo o plano de redenção para cada um de nós e nos elegeu. É por isso que damos o nome de eleição incondicional. Amém, queridos? Depois da eleição, acompanhe comigo. O que acontece? O chamado. Então, mais uma vez aí de lado da apostila, acompanhe comigo, ó, o chamado. De lado é aqui, irmãos, que eu digo, tá vendo? Ó? Eleição, aí aqui de lado, ó, tem umas letrinhas branquinhas, tá vendo? E depois vem chamado, aqui de lado vem a explicação, regeneração, e aqui vem, tá bom? Então eu vou estar no segundo agora, o chamado, preste atenção. O que é que diz o chamado? Escutem, porque vocês entenderem nessa ordem, vocês vão entender a santificação, tá bom? Que é o tema da nossa aula hoje. Então, o chamado, Deus convoca pessoas para si mesmo através da proclamação humana do Evangelho. E eles respondem com fé salvadora. Olha só como é o chamado de Deus. A eleição, Deus Pai, antes da fundação do mundo, elege a sua igreja, elege as pessoas que serão salvas. Mas só que nós nascemos, quando nós nascemos o quê? Mortos. Explicamos isso na aula sobre o pecado, não foi? E sobre a aula da salvação. Então nós nascemos mortos. O eleito de Deus, ele nasce morto espiritual. Então é necessário um chamado para que ele vivifique, para que ele abra os seus olhos e seja regenerado, nasça de novo. Então o chamado é Deus convocando aquelas pessoas que ele já elegeu antes da fundação do mundo. Entenderam isso, irmãos? É importante entender o plano de redenção, o plano de salvação de Deus sobre você, sobre mim, sobre aqueles que ele já elegeu. Então, o chamado, Deus convoca pessoas para si mesmo através da proclamação humana do Evangelho. E eles respondem com fé salvadora. Olha só, sábado passado nós pregamos sobre o livro de Jonas, capítulo 3.
Ontem à noite foi uma bênção também no devocional, lá no grupo da nossa igreja. A irmã Eda também expôs o texto do capítulo 3 de Jonas. E o tema que a irmã Edna colocou foi o extraordinário amor de Deus. E que grande amor, irmãos! Que grande amor, porque Ele nos elegeu e nos chamou. Porque se Ele não faz isso, eu e você, que estamos mortos em nossos delitos e pecados, que estávamos, né? Continuaríamos mortos em nossos delitos e pecados, e morreríamos, e iríamos morrer eternamente. Mas através do extraordinário amor de Deus, Ele nos elegeu e Ele nos chamou. Ontem a irmã Eda falou de novo sobre o tema de Jonas, capítulo 3, a salvação, a conversão de toda uma cidade. E aquele povo, que era um povo mau, eles foram convertidos por quê? Vocês se lembram? O que foi que aconteceu antes da conversão daquele povo? O profeta Jonas passou um dia pregando o quê? A palavra de Deus. E ele apenas pregava assim, dizia assim para os ninivitas. Preste atenção que é muito importante entender isso. Dizia apenas assim, olha, daqui a 40 dias a cidade de Nínive será destruída. E é nesse momento, porque quando o profeta fala, ele está falando o que, irmãos? É a palavra do profeta? Não, é a palavra de Deus. E é a palavra que Deus disse ao profeta para falar. Não é para falar outra palavra, não é para tirar nenhuma palavra, não é para acrescentar mais nada. É para falar do jeito que Deus mandou falar. E o povo, os ninivitas, eles escutam aquela palavra e creem e se convertem. Então isso é o chamado que eu estou dizendo aqui para vocês. Deus convoca pessoas para si mesmo através da proclamação humana do evangelho. Então essa proclamação foi Jonas falando ali para os ninivitas. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo isso? Então eu e você nascemos de novo ao escutar a palavra de Deus. E o Espírito Santo entra em nós e nos faz nascer de novo. Entende isso, queridos? É Deus nos chamando. Regeneração. Terceiro item aí da ordem da salvação. Deus secreta e soberanamente concede vida espiritual àqueles que foram chamados. Então, aqueles que Deus chama, Deus faz regenerar. O que é regenerar, irmãos? Quando vocês escutarem a palavra regeneração, é o quê? É nascer de novo. É a mesma coisa do que nascer de novo. Lembra que Jesus disse a Nicodemos? É necessário nascer de novo. É o que esses ninivitas, essa geração dos ninivitas daquela época de Jonas, sentiram e aconteceram com todos eles. Eles foram regenerados pelo poder que existe na palavra de Deus. Conversão. Voluntariamente respondemos ao chamado. O que aconteceu com os ninivitas? Eles foram convertidos. Eles escutaram a palavra que estava sendo proclamada por um homem, pelo profeta Jonas, e o Espírito Santo de Deus entrou neles e converteram eles. Conversão, irmãos, é se converter do mau caminho. É sair do mau caminho para viver no caminho correto, o único caminho que leva à salvação. Ele é estreito, irmãos. Ele não é largo. A palavra de Deus diz isso também lá em Mateus 7, né? Ele é um caminho estreito, mas é este caminho que vai levar você, que vai me levar também para a salvação. Justificação, um ato judicial e instantâneo de Deus, no qual ele declara que os nossos pecados estão perdoados e que a justiça de Cristo é nossa. Então, a justificação é o ato do sacrifício de Cristo na cruz, porque ele justifica cada um de nós diante de Deus. Nós éramos pecadores, nós não poderíamos pagar o nosso pecado, e Jesus veio, morreu por nós e pagou cada pecado. Então nós somos justificados por Jesus Cristo, não por nós mesmos. Nós jamais poderíamos ter justiça alguma diante de Deus. Olha só, preste atenção para mim. Quando você chegar naquele momento, e assim eu creio, e eu também vou chegar,
devido somente a Ele e a Deus, Ele nos ajudando. Jamais você vai chegar diante de Deus e olha, Senhor, eu estou aqui porque eu fiz isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz as boas obras, por causa disso, porque eu dizimei, porque eu ajudei os pobres, porque eu orei e expulsei demônios. Não, irmãos. Você vai ser abençoado e terá uma vida eterna, não pelos seus atos, mas pela graça de Deus, o favor imerecido de Deus para você. Lá em Romanos 9, Deus diz assim: não depende de quem corre ou de quem quer, depende de Deus usar misericórdia. Então a misericórdia Ele dá a quem Ele quer. A salvação pertence a Deus. Amém? A adoção, nós somos adotados, porque o único filho é Jesus Cristo de Deus. Mas agora fomos justificados pelo Senhor Jesus e a partir desse momento somos adotados. Somos considerados filhos de Deus. E agora chega na santificação, que é justamente a aula que nós vamos ter agora. O que é a santificação? Preste atenção aí de lado. Ó. Um trabalho progressivo de Deus e do homem. Olha só, é uma cooperação. É o agir de Deus através do seu Espírito que está em nós, com também o homem participando na santificação. Ao longo da vida, que nos liberta do pecado e nos torna mais semelhantes a Cristo. Então é um caminhar, irmãos, ao longo da vida. Quando é, irmão Fábio, que vai terminar esse processo de santificação? Quando o Senhor voltar para buscar a sua noiva. Quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Quando o Senhor voltar e nos buscar e levar para uma vida eterna, aí seremos santos. Porque lá não existe pecado, irmãos. Não entrará pecador, estaremos completamente santos para glorificar o Senhor eternamente. Amém, queridos? Então vamos voltar agora para a apostila, na mesma página. Vamos dar agora o conceito do que significa a santificação. Preste atenção, lá no final da página agora, irmãos, página 14, olha só. Lá no final aqui, ó, depois desse desenho do gráfico da ordem da salvação, lá embaixo tem a santificação. Eu vou ler. Conceito. Santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Olha só o conceito, né, como abrange tudo, né? Santificação é a obra da livre graça de Deus. Quem é que está exercendo a santificação em você? É você mesmo? Não. É a graça de Deus sobre você. É Deus lhe mostrando o que é certo, o que é errado. E a cada dia você, buscando o conhecimento, buscando se aproximar, buscando ter um relacionamento mais profundo com Ele, através de devocionais, através da oração, através do louvor, né? Colocando em sua mente coisas boas, então você vai estar cooperando para esse processo de santificação na sua vida. Então, a cada dia mais, você vai ficar longe do pecado. O pecado não vai fazer mais parte da sua vida. Muitos pecados que eu e você faríamos antes de conhecer a Cristo, fazíamos, né? Hoje mais, não fazemos mais. Porque é um processo de santidade. Ele está nos renovando, Ele está nos santificando. Amém, irmãos? Vamos continuar, em nome de Jesus. Página 15, lá em cima. Santificação é aquela operação graciosa e contínua. Estou lendo, ó, página 15, aqui em cima. Amém, irmãos? Continuemos. Santificação é aquela operação graciosa e contínua do Espírito Santo, pela qual ele purifica o pecador da contaminação do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o habilita a praticar boas obras. Olha só essa segunda parte do conselho, como é importante. Santificação é aquela operação graciosa, é a graça de Deus sobre nós. E o que? Contínua, irmãos. Não é só no ato da conversão que eu já estou santificado, não. Claro que não. É uma luta, é uma briga constante. O apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas, diz que todo momento de nossa vida, dentro do nosso corpo, existe uma briga grande. Você sente isso? Que briga é essa, irmão Fábio?
o Espírito Santo de Deus e a carne, a nossa carne. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Vamos dizer que o Espírito Santo de Deus está nessa minha mão, certo? E aqui a carne, certo? A mão aberta é o Espírito Santo de Deus e a mão fechada é a carne, que representa o pecado do homem. Preste atenção nesse exemplo, irmãos. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu oro, quanto mais eu louvo, quanto mais eu coloco em minha mente coisas boas, mais o Espírito Santo de Deus é alimentado. E ele cresce dentro de nós, ó. Vai crescendo e a carne, ó, vai lá para baixo. Aí, ó, você fica fortalecido através do Espírito Santo de Deus. Este é o primeiro exemplo, tá bom? Mas vamos para o inverso agora. Espírito Santo de Deus, a carne. Quanto mais eu alimento a carne, olha só o que acontece dentro de nós, ó. A carne vai subindo, o Espírito Santo de Deus vai descendo e a carne fica aqui, irmãos. Então nós ficamos totalmente desprotegidos, nós ficamos vulneráveis às tentações, à ação do inimigo. Por quê? Porque eu não estou me alimentando da palavra de Deus, da oração, buscando relacionamento, buscando jejum. Não, eu estou buscando os prazeres da minha carne. Então, quanto mais eu buscar os prazeres da minha carne, o Espírito Santo de Deus, ó, vai sumir. E quem vai assumir é a carne. Então, nós temos que tomar cuidado no que fazemos dia a dia. Esta é a cooperação de nós para o Senhor. O Senhor já tem todo o seu plano. O Senhor já nos elegeu, já nos chamou, já nos justificou, já nos regenerou. E agora nós estamos, já nos adotou também. E agora nós estamos numa fase de santificação. E esse processo, ele chama você para você participar junto com ele. Entende isso, irmãos? Vou dar um exemplo. Essa semana eu estou bem. Estou bem, estou orando, estou fazendo devocional, estou participando do grupo. Estou assistindo e escutando os devocionais do irmão Martins, do irmão Rinaldo, da irmã Edna. Estou deixando minha palavra lá. Estou orando, estou louvando. Então estou bem, estou muito bem fortalecido. Aí de repente acontece alguma tribulação. Aí eu começo a me afastar. Aí o Espírito Santo começa a descer dentro de você. Isso aqui eu estou dentro do seu corpo, tá bom? Ó, o Espírito Santo vai descendo. Aí o que é que vem agora? A carne. Por quê? Porque eu deixei de participar, eu deixei de compartilhar, eu deixei de orar junto, eu deixei de ir à igreja quando a igreja voltar. Então, quando a igreja voltar, irmãos, tudo tem uma permissão e tudo tem um propósito na obra do Senhor. Então, assim, irmãos, estejam presentes nos cultos. Estejam presentes no culto de oração na segunda-feira com a irmã Edna. Esteja presente na quarta-feira na escola bíblica. Leve seus filhos. Isso tudo é um processo de santificação. E a família está dentro disso também, irmãos. Vocês que são pais também, ó, peguem os seus filhos e coloquem logo de cedo. Logo cedinho, quando eles são crianças ainda. Que tem um cérebro assim, ó, bem tranquilo para aprender a palavra de Deus. Tem pais que pagam um alto preço por não colocar os seus filhos logo no início no caminho do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas, amém, irmãos? Mas nós devemos fazer a nossa parte, e a nossa parte é participar desse processo de santificação. Não é no processo da salvação. O processo da salvação pertence somente ao Senhor, mas o processo de santificação, nós temos que andar juntos com Ele. Amém? Continuemos. Item 2 da apostilha, classificação. Letra A. Como é que se classifica a santificação? Preste atenção, irmãos. Olha só. Posicional. O que é isso, irmão Fábio? Posicional. Ocorrido no ato da conversão. Quando é o ato da conversão, irmãos? Deixa eu pegar o gráficozinho aqui, ó. Tá lembrado aqui, ó? Olha qual é o quarto item, ó. Conversão. Então, antes da conversão, teve a eleição, teve o chamado, teve a regeneração e agora aqui a conversão. Então, a santificação, ela começa aqui, posicional. O que é isso? O que acontece na conversão? Vamos ler mais uma vez aqui, ó. Voluntariamente, respondemos ao chamado do Evangelho, arrependendo-nos do pecado e colocando a fé em Cristo para a salvação. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês, olha. A fé que você tem em Cristo, o arrependimento que é gerado dentro de você, não vem de você. Vem do agir do Espírito Santo de Deus sobre você. A fé e o arrependimento
são frutos da eleição. Quem for um eleito de Deus, assim terá a fé salvadora e o verdadeiro arrependimento. Entende isso, irmãos? Então é nesse ato que chamamos a santificação posicional. Acontece na conversão. É quando eu creio na palavra, é quando eu me arrependo, é quando eu reconheço que realmente eu sou um pecador e preciso de um Senhor e Salvador para a minha vida. E começo a caminhar, e começo a gostar de ler da palavra, e começo a gostar de estar na igreja, de fazer devocionais, e começo a orar em minha casa com meus filhos, que antes eu não orava, e começo a orar. Entende isso? É mudança de quê? De vida. Mudança de quê? De caminho. Antes era um caminho que me levava o quê? A morte eterna. Agora é um caminho que me leva à vida eterna. Irmã Edna foi muito feliz na definição do tema do devocional de ontem. Amém, irmã Edna? A senhora foi muito feliz. Só pela definição do tema, a senhora foi tremendamente usada por Deus ontem. O extraordinário amor de Deus. É extraordinário mesmo. Não tem igual. É o amor de Deus por mim e você, que nos livrou da morte eterna e nos colocou no caminho da vida eterna. Amém? Vamos lá. Posicional, ocorrida no ato da conversão. Todo salvo é chamado de santo ou de santificado em Cristo Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Abram aí Romanos capítulo 1, versículo 7. Olha só o que é que diz a palavra. Olha o apóstolo Paulo falando para os cristãos de Roma. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos. Olha só o que é que diz. Paulo está chegando ali, ó, os cristãos que estão na cidade de Roma, está dizendo assim, Romanos 1,7. A todos os amados de Deus, aqueles que Deus os elegeu, os chamou, os converteu, que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós, outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, eu e você fomos chamados por Deus para sermos santos, irmãos. Você pode até fazer uma pergunta agora para mim, preste atenção. Olha só que seria uma pergunta assim. Irmão Fábio, por que devemos ser santos? A resposta? Porque o nosso Deus é santo. Irmãos, no céu, na vida eterna, não há lugar para pecador e para pecado. Lá no paraíso com Adão e Eva, o pecado existia. Existiu ou não? Lá no céu não. Nós vamos entrar santos para adorar e louvar e glorificar um Deus santo eternamente em nossas vidas. Então é necessário que nos tornemos santos. Só que esse processo ele não faz isso, não acontece de uma vez. Existe todo um plano de Deus sobre nossa vida. E é por isso que a cada dia o Espírito Santo de Deus nos orienta, nos mostra. A sua palavra, quando a gente lê a palavra, ela é viva e eficaz, entra dentro de nós e mostra como nós somos pecadores e precisamos de uma regeneração verdadeira, de uma mudança de vida. Amém, queridos? Letra B, falamos que ela é posicional. Letra B, experimental. O que é uma santificação experimental? Letra B, apostilha, página 15. Um processo que nos acompanhará por toda a nossa existência terrena. Então, esse processo de santificação, ele começa no ato lá da conversão, né? Naquele momento que eu creio, naquele momento que eu me arrependo, naquele momento que antes Deus já fez a sua obra em mim, ele me elege, ele me regenera, ele me chama. E na conversão, eu começo ali o processo de santificação e vai até o meu último dia da vida terrena. O que quer dizer isso? Até aquele dia que o Senhor vim me buscar, vim buscar você para a vida eterna. Então, até lá, o Espírito Santo de Deus vai nos santificar. E Ele quer também a nossa participação. Entende isso, irmãos? Nós não podemos ficar acomodados. Nós não podemos crer da seguinte forma, Deus já fez tudo, Deus é soberano, então tanto faz eu ir para a igreja ou não. Não, irmãos, Deus não manda em sua palavra isso. Pelo contrário, esforça-te.
Aquele que quer me seguir, pega a tua cruz e segue-me. Não é assim? É esforço, irmãos. Esforço. Entenda, irmãos, é porque as pessoas às vezes complicam as coisas. Mas entenda, esse esforço não é porque com esse seu esforço você vai ter direito à salvação. Eu estou falando de santificação. A salvação Deus já fez em você. Se você crê com seu coração e com sua boca confessa verdadeiramente que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador, eu quero te afirmar aqui, sem sombra nenhuma de dúvida, que Deus elegeu você, que Deus Pai pegou você, tirou você do abismo da lama e levou para o Deus Filho. Entende isso, irmãos? E agora começa o processo de santificação e Deus quer a sua participação. Orai sem cessar, vigiai, jejuai, amém? Se alegrai, orai pelos irmãos, participe das comunhões, ceiam, venham ceiar, celebrar a ceia do Senhor. Entende isso? Essa é a nossa participação na santificação. Experimentar um processo que nos acompanhará por toda a nossa existência terrena. Eu vou abrir agora Efésios capítulo 2:1, tá bom? Vamos ler? Efésios 2:21. Desculpa. Efésios 2, versículo 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O edifício somos nós. Nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. Entende isso? Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 2, versículo 21, ele diz: no qual todo o edifício, que somos nós, bem ajustado pelo agir do Espírito Santo de Deus e pela participação nossa nisso, na santificação. O que acontece com ele? Cresce para santuário dedicado ao Senhor. Entende isso, irmãos? Nós temos que crescer nessa santificação, buscarmos sermos santos. O Senhor vai nos ajudar. O Senhor vai nos ajudar a perseverar até o fim. Mas nós temos que ter essa consciência de buscar isso também. As tentações virão, irmãos. As lutas virão. Olha, quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais as lutas vêm sobre nós. Essas lutas, essas tribulações, são momentos, sabe de quê? De você ter alegria. É sabendo que Deus está lhe fortalecendo. Lá em Tiago, capítulo 1, fala isso. As tribulações, as tentações, tudo isso é Deus trabalhando conosco, nos fortalecendo, nos moldando. Glorificado seja o Senhor. Amém, queridos? Página 15, vamos entrar agora para a abrangência da santificação. O que é isso, irmão Fábio? Abrangência. Entenda. Onde é que é exercido o processo de santificação? Começa primeiro aonde? Primeiro, letra A, no interior da pessoa. É dentro de você que Deus começa a fazer. Porque Deus lhe regenerou. Deus arrancou o que de você? Assim diz a palavra, um coração de pedra e colocou o que, irmãos? Um coração de carne. Então, todo o agir da graça de Deus é primeiramente no interior da pessoa. Entende isso? Continuemos. Assim como o pecado tem a origem no interior da pessoa, assim também a obra de santificação deve começar por aí, pois é do coração que procedem as saídas da vida. Olha só o que é que diz Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acompanhe. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém, irmãos? Guarda o teu coração. Busca esse processo de crescimento, irmãos. Amém? No seu interior, sinta a presença do Espírito Santo de Deus dentro de você. Olha só, tem pessoas que dizem, eu queria que fosse como o Deus de Abraão, que falava com ele, o Deus de Moisés, lá na sarça ardente, lá nos montes, que Deus falava com ele. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você, irmãos. Esse Deus de Abraão, esse Deus de Moisés é o mesmo Deus. E ele fala conosco todos os dias. Escute a voz do Senhor. Possa ser que você esteja até escutando, mas não esteja o quê? Obedecendo. Entende isso, amado? O processo de santificação e de regeneração, Deus faz primeiramente dentro de você. No seu interior, na sua mente, no seu coração. Amém, queridos? Letra B. No interior da pessoa é a letra A. E depois a letra B, o exterior. O que é isso?
vai ser o testemunho da sua vida. Como é que você está vivendo, por assim dizer, que você é um cristão? Vamos ler a letra B? O exterior da pessoa. A obra, preste atenção, página 15, olha só onde é que eu estou, ó. Página 15, letra B. O interior da pessoa. Escutem. A obra de santificação abrange também a vida exterior da pessoa, ou seja, os seus atos e as suas palavras. Preste atenção no que você faz e no que você fala. Deixa eu dar só um detalhe para vocês aqui, principalmente para os pais, maridos e esposas também, para todos nós. Cuidado com o que você fala. Palavras são sementes, irmãos. Vocês já passaram por um momento, e eu também, que da nossa boca saiu palavras que não era para ter saídas, não era para ter ditas, mas magoaram aquela pessoa no qual você falou. Lembre-se que o Espírito Santo de Deus, a partir desse momento que está dentro de você, ele vai dizer a palavra certa e a palavra errada. Então, quando a gente falar uma palavra errada, o Espírito Santo de Deus acende a luz e diz. Ele fala conosco. E nós temos que fazer o quê? Nos arrepender. Porque o Espírito Santo de Deus está dizendo: ei, você falou algo errado para sua esposa. Ei, você falou algo errado para o seu marido. Ei, você falou palavras que não era para ter dito aos seus filhos. O que é que a gente tem que fazer? Se arrepender, pedir perdão primeiro a Deus e depois àquela pessoa. Entende isso? Isso é um processo de santificação, irmãos. E a cada dia, nós vamos crescendo no Senhor. Quanto mais, irmãos, nós buscarmos ao Senhor, mais santos, mais parecidos, iremos ficar com Ele. É até o último dia de nossa vida aqui, até o último dia terreno. Amém? Letra B, o exterior da pessoa. Vou repetir. A obra de santificação abrange também a vida exterior da pessoa. O que é a vida exterior? O que é? Os seus atos e as suas palavras. É como você vive. É como o teu vizinho te conhece. É como a tua esposa te conhece. É como o teu marido te conhece. É como teus filhos te conhecem. Esse é o exterior. Olha só o que é que diz Mateus capítulo 5, versículo 16. Preste atenção ao texto. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Preste atenção, irmãos. Deus nos chamou, Deus nos regenerou, nos converteu e agora estamos no processo de santificação, ok? Tudo bem até aí? Preste bem atenção. Tudo que você faça, porque lá em 1 Coríntios, isso foi até um texto que serviu de atividade nossa, né? Vocês escreveram e colocaram no grupo, pregaram na parede, 1 Coríntios 10, 31, diz assim, porquanto quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Tem muitas pessoas que esquecem de fazer isso e fazem para a sua própria glória. Estão pecando. Porque tudo que você tem que fazer na sua vida é para a glória de Deus. Glorificado seja o nome dele. O meu casamento é para a glória de Deus. Os meus filhos, a minha educação para eles é para a glória de Deus. O trabalho que eu faço, o dom que Deus me deu, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Por eu ser uma pessoa que gosta de ajudar os outros, tudo isso é para o quê? Para a glória de Deus. Não é para mim, não é para você, é para o Senhor. Amém? Item 4, página 15 ainda. Os agentes da santificação. Irmão Fábio, o que é isso? Os agentes da santificação? Me explique. Primeiro, olha só o que é que Deus deixou para a gente. Como foi santificado em nós. Primeiro, o agente divino. Deus, através da ação poderosa do Espírito Santo, é quem gera um viver santificado no salvo. Aqueles ninivitas, quando escutaram a ministração, a pregação de Jonas, imagine a cena, irmãos. Vamos dizer que está eu e você agora lá em Nínive. Vou pegar você, eu, e vamos tudo para Nínive agora. Aí de repente aparece lá um profeta hebreu, porque aquele povo lá de Nínive, eles não eram judeus, irmãos. Eles eram um povo assírio, um povo malvado. Aí você imagina aquele povo, olha assim, aí vê um homem dizendo assim: daqui a 40 dias a cidade de Nínive será destruída. Se fosse você que estivesse lá,
No seu pensamento humano, o que é que você ia fazer com aquele profeta Jonas? Ia correr, ia dar uma pisa dele, não ia fazer isso? Mas sabe o que aconteceu? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela entrou naquele povo malvado e o que aconteceu, irmãos? O agir do Espírito Santo de Deus fez eles nascerem de novo. Entende isso? E da mesma forma, irmãos, que ele fez lá com os ninivitas, ele fez comigo e com você. Porque nós não somos bonzinhos, nós não temos créditos diante de Deus, é Deus que faz toda a boa obra em nós. Continuemos, irmãos. O agente divino, Deus, através da ação poderosa do Espírito Santo, é quem gera um viver santificado no salvo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É o que diz João 17:17. A tua palavra é verdade. Santifica-os na verdade. O que é que ele está dizendo? Leia a palavra, meu amado irmão. Leia a palavra. Participe da escola bíblica. Façam isso que vocês estão fazendo agora aí, ó, assistindo um vídeo, mesmo diante de toda essa dificuldade, mas estão aí, ó, assistindo o vídeo, estudando, pegando a apostila, para conhecer mais a Deus, para colocar em sua mente a verdade que é a palavra de Deus. Santificai-os na verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Amém, queridos? Letra B, olha só os agentes de santificação. O primeiro é o agente divino e agora vai entrar eu e você, o agente humano. O salvo também é responsável pela santificação de sua vida. Entende isso agora, irmãos? Santificação, não é salvação. Santificação. Eu, você, somos responsáveis por esse processo, que o nosso Deus, através do seu Espírito que está em nós, vai nos ajudar até o último dia de nossas vidas. Glória a Deus por isso. Letra B, o agente humano. Volte para a apostila. O salvo também é responsável pela santificação de sua vida, colaborando assim com Deus na grande obra de um viver que agrada ao Senhor. Olha só o que é que diz Hebreus 12:14. Escutem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Somos chamados para sermos santos. Se você não está no processo de santificação, você jamais verá o Senhor. Reflita isso na sua vida. Você tem que participar junto com o Espírito Santo de Deus nesse processo. Você tem que obedecer o que Deus fala para você todos os dias. Tem pecados que possa ser que tenha alguma pessoa aqui cometendo e que Deus está dizendo, saia disso. Todos os dias diz, saia disso, não faça mais isso. E você teimosamente continua ali. Então nós temos que escutar. Para um pouco, irmãos. Escuta a palavra de Deus. Escuta. E ajuda ele nesse processo de santificação. É a nossa participação. Vamos lá, irmãos. Item 5, ainda na página 15. Estamos quase terminando. Os recursos usados para a santificação. Quais foram os recursos que Deus deixou aqui para nos santificar? Primeiro, a palavra de Deus. Olha que maravilhoso. Martinho Lutero diz que o maior tesouro da igreja é a palavra de Deus. E é a verdade, irmãos. É de lá onde tiramos e conhecemos o nosso Deus. Deus se revela através da criação. Deus se revela salvificamente através da sua palavra, de todo o seu plano de redenção para cada um de nós. É por isso que nós temos que ler a palavra. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, toda a palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A Bíblia Sagrada é um dos poderosos instrumentos usados por Deus para santificar a vida do crente. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. É o que está lá escrito em Salmo 119:9. Letra B. Estou falando agora dos recursos usados para a santificação. Então Deus usa a sua palavra, deixou para nós, para ser usados, para nos buscar, para que a gente possa buscá-lo e buscá-lo em santidade. A palavra de Deus. Letra B, qual é o outro recurso? O Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, irmãos? Está dentro de nós. Dentro de nós, falando agora comigo e contigo aqui. Letra B, o Espírito Santo.
a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, nos foi dado por Deus também para trabalhar na área de santificação da vida. Ele habitando aonde? No crente, habitando em mim, habitando em você, que é parte do plano de Deus na dispensação da graça. É parte do plano de Deus, porque Deus teria que colocar o Espírito Santo dele dentro de nós. Porque se ele não faz isso, nós tendencialmente iremos para onde? Para o pecado, para os prazeres do mundo. Mas só que o Espírito Santo está dentro de nós. E nós, quando queremos nos inclinar para o pecado, o Espírito Santo de Deus nos puxa para cá. É uma briga, é aquilo que eu falei. Quanto mais você se alimentar, mais você vai viver isso. Se você se alimenta do Espírito, isso vai naturalmente fluir no testemunho da sua vida, em seus atos, nas suas palavras, em seus pensamentos. Amém, queridos? Olha só. É o grande motivador de uma vida de santidade. Olha só o que é que diz Romanos 8,5. Estou lá na apostila, página 16, item B, o Espírito Santo. Na parte final agora. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Olha só. Porque o que se inclinam. Deixa eu fazer uma pergunta a você, faça uma reflexão. Você está se inclinando para a carne ou para o Espírito? Reflitam isso. Por que eu estou me inclinando mais para a carne? Porque eu estou me alimentando mais dos prazeres do mundo, da carne. Por que hoje eu estou me inclinando mais para o Espírito? Porque eu estou me alimentando da palavra de Deus, estou orando, estou fazendo devocional, estou participando dos cultos, estou fazendo a boa obra do Senhor. Entende isso? Então a inclinação vai depender do que você está ocupando o quê? A sua mente e o seu coração. Um exemplo. Preste bem atenção a isso, irmãos. O que adianta eu estar no culto da igreja, ter tido um culto maravilhoso no sábado à noite na nossa igreja da Oratu? O culto foi uma bênção, Deus falou comigo através da palavra de Deus. Como foi bom estar com os irmãos, nos abraçando, nos alegrando. Tinha alguns irmãos que estavam tristes, mas nós chegamos juntos, nós oramos por eles, né? Então, o que adianta você fazer tudo isso? Aí quando sair para sua casa, preste atenção, eu vou dar um exemplo para um homem agora, né? Aí você sai para sua casa, aí deixa sua mulher em casa, deixa suas filhas em casa e sai com um amante para um motel. Me responda o que adianta isso, irmãos. É esse mudar de caminho que eu quero chamar a atenção de você hoje. É o processo de santificação. Eu dei apenas um exemplo. Um exemplo de um pecado de adultério. Entende isso, irmãos? Mas são tão outros. O que adianta também você chegar em casa e começar a bater no teu filho, a bater na tua esposa? O que adianta quando tua esposa e teus filhos forem dormir, tu ligar a televisão e tá lá, assistindo um vídeo, um filme de pornografia? Então é esse processo de santificação que Deus, através do seu Espírito que está dentro de você, que está dentro de mim, todo dia vai dizer assim: não, Fábio, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Agora ele quer também a nossa participação. E é isso que eu chamo você a participar desse plano maravilhoso de nosso Deus. Amém, queridos? Ele deixou também como outro instrumento, né, a oração. Olha só, ele deixou primeiro a palavra, deixou o Espírito Santo de Deus que está em nós e deixou também a oração, para que a gente tenha uma vida de oração. Letra C, a oração sincera, feita em nome de Jesus, é outro poderoso instrumento de Deus para santificar a vida da pessoa salva. Olha só o que aqui diz Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o que, irmãos? Fraca. Então vigiai e orai. Orai sem cessar. Entende isso, irmãos? Então nossa mente tem que estar ocupada com as coisas boas, com as coisas que são louváveis, não com as coisas que não são. Porque a todo momento, quando eu ocupo as coisas na minha mente com coisas que não são louváveis a Deus, qual é a tendência? A minha carne é fraca e eu vou cair em tentação. Mas se eu fizer o inverso, a cada momento na minha vida, eu faço devocional, eu medito na palavra, eu oro, eu louvo ao Senhor, o que vai acontecer? As tentações vão vir e eu vou rejeitar essas tentações.
Entende isso, irmãos? Eu vou rejeitar. Eu escolho Deus. É nesse sentido que a gente pode até usar essa palavra, eu escolho Deus. É a sua participação na santificação. Não é eu escolho Deus para salvação. É o eu escolho Deus na minha participação da salvação. Me desculpe, na participação da santificação. Tá bom? Então, o homem, ele participa com seus atos no processo de santificação. Amém, queridos? Item 6, para a gente chegar já na parte final, amém? A razão de ser da santificação. Por que, irmão Fábio, devemos ser santos? Vamos ler? Letra A, por causa da santidade de Deus. Então, se meu Deus é santo, e ele me chama para ser santo, eu tenho que ser santo, eu não posso ser um pecador. Vamos entender. A santificação, olha só, estou na página 16, esse item é aqui, irmãos, ó. A razão de ser da santificação. Letra A, por causa da santidade de Deus. Vou ler agora. A santificação se faz necessária na vida do crente devido a um dos atributos morais de Deus. Qual é? A sua santidade. Deus é santo. É um atributo moral de Deus. Preste atenção e veja o que é que diz 1 Pedro 1,15. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Que diz assim, ó. Como é santo, quem é santo? Nosso Deus. Quem foi que nos chamou? Nosso Deus. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Faça uma reflexão, como está a sua vida hoje? O que é que você está fazendo que não está agradando ao Senhor? Para, se arrepende, ora e pede para recomeçar. Tá bom? Item B. Qual é a razão de ser santificação? Qual é? Por que devemos ser santos? Primeiro, letra A, por causa da santidade de Deus. Letra B, por causa da glória de Deus. Nós, o povo de Deus, temos uma grande missão neste mundo, que é glorificar o nome do Senhor nosso Deus, principalmente com a nossa maneira de viver. Entende isso, irmãos? Então, o Espírito Santo de Deus entra em nós e nos ajuda a glorificar o nome dele, o nome do nosso Deus, através dos nossos atos, através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos, através do nosso jeito de viver, o nosso testemunho de vida. Amém, queridos? Você sabia que através do testemunho de vida você consegue alcançar pessoas para Cristo? Pessoas olham para você e dizem, rapaz, como fulano mudou, como fulano trata bem o seu próximo, como fulano gosta de adorar o Senhor, de louvar, no seu carro bota louvores, que coisa bonita. E Deus começa a agir na vida daquela pessoa que está vendo o seu modo de viver. Aí aquela pessoa chega para você, aí pergunta, olha, eu acho interessante o seu modo de viver. Você pode me explicar como é a sua fé? Aí é nesse momento que você vai fazer o quê? Você vai evangelizar aquela pessoa. Você não vai dizer, não, é porque eu sou o bambambam, eu sou bom assim porque eu sou o cara. Não! Você vai chegar e vai dizer, é porque existe dentro de mim uma luz, que é o Espírito Santo de Deus. Existe um Senhor e existe um Salvador, que ele me alcançou. E eu quero levar você também a ele. Aí faz o convite a ele, leva ele à igreja, né? Começa também a ir na casa dele, orar por ele. Em suas orações, em sua casa, você começa a orar por ele, por esta pessoa, por ela. Para aquela pessoa, ela venha abrir os seus olhos para Deus. Para que aquela pessoa venha crer no Senhor Jesus. É isso que Deus nos manda fazer. Ele nos chama para ser santo, ele nos chama para salvação, mas não é uma coisa individual, irmãos. É para a gente multiplicar isso. Tem muitos eleitos de Deus que estão mortos em seus delitos e pecados ainda. Então ele conta com você, ele conta comigo na pregação da palavra, no levar da palavra de Deus para que vidas sejam alcançadas. Amém, irmãos? Letra C. Por causa da necessidade de sermos usados por Deus. Nós fomos salvos para servir a Deus neste mundo. A igreja é o instrumento usado por Deus para fazer as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo conhecida de todos. E ele só pode nos usar se vivermos uma vida de quê? De santificação. Faça uma reflexão da sua vida hoje.
Olha só o que é que diz 2 Timóteo 2,21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém, queridos? O nosso Deus, ele nos prepara para toda boa obra. Amém? Tudo que você faça, Deus tem colocado muito isso dentro de mim. É por isso que eu pedi para vocês pegar aquele texto de 1 Coríntios 10:31, escrever e colocar na parede. Porque esse texto, irmãos, toda vez quando eu faço algo que não está agradando ao Senhor, eu lembro desse texto. Porquanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus. Coloque isso em sua mente. Coloque. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, é contra principados e potestades. É por isso que a gente tem que estar com a palavra de Deus aonde, irmãos? Na mente e no coração. Para quando nós errarmos, o Espírito Santo de Deus lembrar. Fábio, lembra o que é que diz 1 Coríntios 10:31? Entende isso? Aí eu lembro e eu sei que aquela palavra é do Espírito Santo de Deus e é a verdade. Ela vem sobre mim e me ajusta para o caminho, para o único caminho, o caminho estreito que leva à salvação, a Jesus Cristo. Amém, queridos? E para concluir essa aula, no final da página 16, a santificação plena. O que é isso? Quando é que eu e você vamos estar plenamente santos como o Senhor? Quando? Leiam comigo. A santificação plena, página 16, lá no final. A santificação plena, que nós chamamos também de perfeição, no programa divino, é um ato futuro. Amém, irmãos? Não vai ser aqui na terra, é um ato futuro. E ocorrerá quando da segunda vinda de Jesus e o consequente arrebatamento dos crentes com corpos glorificados. Olha só o que é que diz 1 Coríntios 15:54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Então tenha plena convicção que esse dia chegará na tua vida. É a vitória, irmãos. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, às vezes as pessoas têm um medo, né? Quando fala Apocalipse. Apocalipse, o livro de Apocalipse, irmão, é sinônimo de vitória. É a vitória do nosso Senhor sobre todas as coisas. E Ele nos concede essa vitória. Tragada foi a morte pela vida. A morte, ela não existirá mais sobre mim e você. Sobre todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Tragada foi a morte pela vida. Jesus é a vida, é o caminho e é a verdade. Amém, queridos irmãos? Eu queria que você fechasse seus olhos agora e eu queria fazer uma oração de encerramento da aula. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito grato por esses momentos que passamos juntos, Senhor. O tema de hoje foi sobre a santificação. Eu te peço, Senhor Deus, sobre a minha vida, sobre a vida de todos os irmãos que estão assistindo essa aula, através do Teu Espírito, que o Senhor nos ajude a caminhar no único caminho que leva à salvação. Esse caminho se chama Jesus Cristo, porque Ele é a vida, Ele é a verdade. Ó Deus, nos ajuda, nos fortalece, nos faz lembrar a Tua palavra, nos faz guardar a Tua palavra em nossos corações, para que possamos, Senhor, sermos santificados, assim como o Senhor é. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém, queridos? Deus abençoe a todos vocês.